Não, já tô gravando aqui, tá? Não se Ah, preocupe. tá bom. Então, queria agradecer, professora, pela sua participação, né? É uma honra, na verdade, porque você é a nossa primeira entrevistada. Eu fiquei muito nervosa de não dar certo, né? Mas, assim, ainda bem que a senhora está aqui com a gente hoje. Que bom, que bom. Então, queria dizer que a professora Amanda, né? Ela é licenciada em Química. Tá atuando como professora substituta do IF, né, do Exato. campus de Itapetininga. E estamos aqui hoje para discutir sobre mulheres na ciência, né? Falar um pouco sobre essa área que é muito composta por homens, né, do que as mulheres, mas que ultimamente está tendo um empoderamento, né, feminino. E as mulheres estão tendo bastante participação e espero que cresça cada vez mais, né, professora? Exatamente. E está crescendo, tem Tá crescido. crescendo. Vamos ter várias mulheres ainda publicando artigo, ganhando prêmio Nobel, essas coisas. Com certeza. Porque as mulheres também. É... Tá, Oipa? tá me escutando? Sim, deu só uma cortada. Tá. Eu acho que as mulheres realmente estão ganhando bastante espaço nesse meio, né? Vem aumentando a participação aí dentro das áreas das exatas, né? Uhum. Um pouco realmente mais masculina, mas as mulheres nos cursos de química, de física, a participação delas vem sendo grande. E em química, eu acredito que muito mais do que na física. Química Também acho. tem mais mulheres do que a física. A física já é um pouco. A gente tem mulher, pelo menos na universidade, né, onde eu fiz minha graduação, o curso de física, sei lá, já era pouquinhas pessoas, né, por ser um curso mais pesado, Uhum. mas, sei lá, digamos que dos 20 alunos que tinham no curso de física, 15 eram homens, sem não brincar mais, uns 16 por aí. São pouquíssimas mulheres. Mas eu acredito que elas estão ganhando espaço também na física, e já na química, esse número de mulheres ele já é maior, né? Desde quando eu fiz a graduação, e eu percebi também que ao longo do meu curso, a cada entrada que tinha, né, de primeiro semestre, segundo semestre, a gente tinha uma quantidade de mulheres muito grande dentro do curso de Química. E tem crescido essa participação, pelo que eu tenho notado. Sim, ainda bem também, né? E eu queria saber, professora, vamos começar com as perguntas, né? Eu queria saber sobre a sua trajetória profissional, né? Por que a senhora escolheu essa profissão? Então, a minha profissão de Isso. professor de, Da, ali, da, da área da mesma, né? Professora da área da de, ciência. de química, né? Então, eu escolhi química porque eu sempre me interessei, eu sempre gostei de química, eu gosto muito também de perfume. Aí eu fiz, poxa, como é que eu poderia, sei lá, fazer um perfume? Como é que eu poderia estar fazendo esse processo de extração, de essência? Eu também gostava muito da parte de laboratório, de ficar mexendo nas coisas. Então eu pegava farinha de trigo, botava um pouquinho de água ali, ficava fazendo as papinhas, um negocinho, inventava umas coisas, botava sei lá, um negócio lá, um bicarbonato para ver o que fazia, e eu sem saber de nada, né? Mas eu apenas fazia digamos, essas misturas, né? Essas ciências, assim, para saber o que ia dar. Mas por questão de curiosidade, porque eu também não entendia nada. E eu já gostava isso quando eu era mais nova. Quando eu cheguei no meu ensino médio, eu também estava na dúvida do que eu ia fazer, do que eu queria fazer. E aí o meu professor de química, eu acho que foi o grande inspirador, o responsável, na verdade, por eu fazer química, porque durante as aulas eu gostei muito de química, as aulas dele era bem interessante, era bem legal, eu conseguia entender, conseguia compreender. Aí eu fiz, então vou fazer química. E aí foi por isso, né? Acho que o empurrãozinho dele, nesse sentido, dele conseguir me ensinar bem a química, eu acabei gostando da matéria e fui seguir por esse caminho. Mas a questão de eu me tornar professora foi meio que a universidade ela foi me guiando a minha trajetória dentro da graduação, porque minha intenção quando eu entrei na química
Era realmente, eu queria trabalhar em laboratório, eu pensava, entrei na licenciatura, porque foi a primeira opção que eu tinha colocado, mas eu queria, não, vou fazer licenciatura, e depois eu pego algumas cadeiras e vou para o curso de bacharelado, ou vou para engenharia química, eu vou para química industrial, alguma coisa disso, mas a licenciatura não estava ali dentro dessas minhas opções. Mas, com o decorrer do meu curso da graduação, eu fui me envolvendo em projetos de iniciação à docência, é tipo um PIBIC, eu não sei se de vocês é vestido É PIBIC, PIBID, é PIBID PIBIC, o nome. que é de iniciação científica, e a gente tem o PIBIC, que é o de iniciação à docência, nos cursos da licenciatura. Então, eu acabei entrando nesse projeto, né, programa, tinha bolsas também, e acabei desenvolvendo trabalhos dentro da área de ensino de química. E aí eu fui gostando, e estou até hoje. Então, meu doutorado e meu mestrado e meu doutorado não é dentro da área da química dura, digamos como a gente chama, sabe? Da química realmente ali de estar em laboratório, de estar fazendo essa parte mais experimental, mas é na parte de ensino, né? No caso da parte da educação, que não deixa de ser uma ciência, também é ciência, né? Porque a gente realmente estuda, a gente precisa fazer uma investigação dentro dessa parte da educação. Então, também é ciência, só que não voltado especificamente para o ensino não, né? Para as ciências exatas, né? Da natureza, da gente estudar essa parte da química, ali propriamente dita, mas sim para a gente estudar aí as melhores formas de ensinar a ciência exata, no caso da química, que aí é a área realmente que eu estou hoje, que eu tenho trabalhado, e que continuo, e que quero estar continuando trabalhando dentro dessa área da educação. E, nossa, muito legal essa parte que foi praticamente o professor que te incentivou, né, professora? E eu me vejo muito nisso, porque quando eu entrei no ensino médio também, eu sempre quis estar nessa parte de ciência, né, penso muito fazer um superior nessa área mesmo. E assim, eu me vejo praticamente igual a senhora, porque você e o Marcos me incentivou muito, praticamente, né? Eu queria muito ter aula presencial com a senhora. E, nossa, eu me vejo muito nisso. Nossa, você falando, eu fiquei, gente, parece eu praticamente. Muito Mas, legal, professor. pois é, eu acho que muitas pessoas elas acabam escolhendo ali uma área ou outra, muito pela influência do seu professor, sabe? E eu escolhi também a área da educação, essa parte da área de ensino, que já foi dentro da minha graduação, não no ensino médio, também por conta dos meus professores que eu tive dentro dessa área, né, do ensino da. Então, eles também tiveram grande participação nessa minha escolha, né, nessa minha escolha mesmo, nessa minha Uhum. trajetória acadêmica. Eles também tiveram essa influência. E, e assim, além de professores, tem alguém, por exemplo, televisão, alguma série, quando você estava no ensino médio também te incentivou ou só foi essa parte de professores mesmo? Ao professor, porque na minha época, série, eu nem sabia o que era série. Hoje, a gente tem Netflix, enfim, tem várias plataformas aí, Uhum. fala muito, mas a série Mas era algo que autores, assim, livros, não, foi só só realmente professor. só o professor. Até que, apesar de que tinha, né, alguns programas de televisão que trazia Uhum. ciência, aquele mundo do Bikman, essas coisas, mas eu não tive acesso, eu não cheguei a assistir nada disso. Eu não assisti na minha infância, eu não me recordo de ter assistido realmente TV nada. Cultura. Cultura eu sei que tem, hoje tem tudo Uhum. mais. Na, quando eu era mais nova, não, eu não assistia, e isso acabou. Isso não tem relação nenhuma, né, com a minha. Uhum. Não teve, né? Você pensou em alguma vez em outra área em vez dessa, né? Você praticamente, né, antes assim de, ai, será que é química mesmo? Ou Ah, pensou em, pensei tanta coisa.
Eu tinha pensado, assim, a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza que eu não queria, era medicina. Que eu não tenho estrutura para ver morta, eu não tenho estrutura para ver coisa aberta, Deus me livre. Com isso, eu já tinha a certeza, eu fiz, ó, eu não quero nada com biologia, não quero porque não é, apesar de que eu era boa na biologia, enfim, eu me dava bem na matéria, mas eu não dava essa parte para ser médico, ter que passar, ter que ver gente morta, ter que ver a pessoa aberta, eu falei, não quero. E aí eu fiz, eita, e agora? A área de exatas ou a área de humanas? Aí eu fiz, poxa, de humanas tem muito texto, é muita coisa para ler. Aí humanas não, então vamos para exatas. Apesar de que eu também pensei em fazer arquitetura. Agora eu não me recordo, não sei se a arquitetura ela é do ramo da humanas ou se é exato, mas eu acho que é humanas. E aí, arquitetura, só que eu não sou boa de desenho. Aí eu fui fazendo, né, as coisas por eliminação. Não sou boa de desenho, então não vou fazer arquitetura. Pensei em fazer também contabilidade, que está dentro das exatas, né, também. Mas acabou que eu não tinha, assim, se eu tivesse conversado com profissionais, né, dentro dessa, de algumas áreas que eu tinha ficado na dúvida, talvez eu tivesse ido para outro caminho. Mas como eu não tive isso no meu colégio, não teve esses momentos, essas coisas assim, de fazer essas palestras sobre algumas profissões, como eu vejo que tem hoje colégios, acabou que eu não. Eu tinha ideia de algumas coisas, mas por não saber como é que funcionava de fato, eu acabei desistindo. Então eu pensei em arquitetura, pensei em contabilidade, tinha pensado também em terapia ocupacional, nada a ver. A primeira. E aí veio a química, né, que era exatas e era algo que eu mais gostava mesmo. Então, era a minha primeira opção dentre elas. Mas eu digo que eu fui para exatas, só que quando eu cheguei no meu mestrado e no meu doutorado, como é na área de educação, então eu fui para humanas sem querer. Então, hoje, o que eu não queria de estar lendo livros, de a gente ter que estudar teorias de aprendizagem, teorias de ensino, o que eu não queria, o que eu fugi, eu estou tendo agora. Então, hoje eu digo que sou dos dois, eu sou das exatas e sou também das humanas, né? Eu trabalho com as duas áreas. Mas é isso, eu pensei arquitetura, pensei contabilidade e pensei, acho que terapia ocupacional. É os que me. Eu até cogitei, mas, enfim, vai química mesmo, porque eu conversei com meus dois professores de química, então eles me disseram dessa possibilidade, olha, se você não quiser dar aula, você também pode ir para a área de bacharelado, você pode também trabalhar em indústria, você tem a parte de engenharia, então é um ramo, era bastante amplo em que eu poderia atuar, né? Aí eu fiz, então vou para aqui mesmo. E também porque eu queria perfume, eu queria fazer perfume. E chegou a fazer algum perfume, Pro? Não, infelizmente. Eu digo que hoje é uma coisa que eu pretendo, então não tá descartado, não. Quero trabalhar dentro dessa área, sabe? Dessa área de cheiro, alguma coisa, até botar fita. Vamos botar cheirinho em papel higiênico. Mas esse cheiro de desinfetante, enfim, que é de indústria, né? E química também. Sim. Assim, eu estou na área da educação, estou na área da química, mas essa parte industrial eu ainda tenho, em relação a essa parte de essência, de perfume, eu tenho um pouco pouco não, eu tenho vontade. Porém, hoje eu não tenho tempo. Então, mas quem sabe um dia eu tenho isso como hobby, alguma coisa do tipo, que eu tenho bastante vontade. Eu queria saber se em algum momento você pensou em desistir, né? Principalmente por não sei se na sua sala, no superior, tinha bastante mulher ou pouco homem, isso poderia ter passado na sua cabeça, não sei, queria saber a respeito disso. Sim, então, não, porque talvez, se eu tivesse no curso de física, talvez eu tivesse existido, pelo menos na minha universidade, que eu fiz na UFRPE, e eu tinha alguns amigos físicos, porque, como eu sou do interior, eu fiz em Recife, né? Minha faculdade na capital tinha um ônibus que levava
os estudantes de Recife, do interior, né, de Vitória, para Recife. E aí lá a gente ficava amigo, né, do pessoal, então eu tinha pessoas que eu conhecia que era do curso de Física, homem, e tinha uma menina que ela era do curso de Física, e ela me relatou que realmente era um pouco difícil, porque na sala, como Física era um curso de pouquíssimas pessoas, só tinha uma turma de 10 pessoas, e era ela sozinha de mulher, então ela disse que era um pouco difícil no início, sabe? Quando ela iniciou a graduação. Depois que ela foi fazendo amizade, isso se tornou, foi ficando mais tranquilo. Mas eu não tive dificuldade porque a minha turma, a maioria não era homem. Eu acho que era bem equilibrado, sabe? Não sei te dizer exatamente se tinha mais homens do que mulher. Talvez até tivesse, mas algo não muito, assim, a diferença fosse grande, sabe? Talvez, sei lá, eu iniciei a minha turma, acho que a gente era 35. Digamos, 20 era homem, sabe? Então, a diferença não era muito grande, não. Mas tinha bastante homem e mulher também. Mas se a maioria fosse homem, eu não lembro se era muito. Mas isso também não teve. Eu não tive problema em relação a essa questão não de ser homem. Mas eu já soube de relatos na física e isso acabou sendo um problema. Então, não acabei nunca pensando em desistir, não. Eu pensei em desistir em alguns momentos por ser um pouco mais, ser pesado o curso, sabe? Algumas disciplinas eram bastante complicadas, eram bastante pesadas, então eu fiz, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Era para ter feito arquitetura, contabilidade, estar aqui. Mas eu acho que todo mundo, qualquer que seja o curso, vai passar Sim. por uma linha dessa de não estar se encontrando. Mas essas minhas dúvidas eram em relação realmente ao curso. O que eu posso dizer, talvez, era que fosse assim da questão dos professores. Talvez entre os professores a questão do ramo ser mais masculino, dessa parte da química dura mesmo. Entre eles, entre os homens, ser mais fechado. Então, para a mulher entrar dentro realmente da parte de laboratório era um pouco mais complicado. Como eu não seguia essa área, mas eu tinha algumas pessoas que estavam comigo, né, que eu conhecia, que estavam realmente na parte de laboratório, eu vi assim, sabe, é aquela coisa, a mulher ela tem que mostrar que sabe, você tem que fazer Sim. esse papel de que, não, eu sou mulher, mas eu vou mostrar que eu sei tanto quanto homem, quando não deveria existir isso, né? E acaba que é como se a mulher, ela não, só por ser mulher, ela não tivesse essa capacidade igual a do homem. Então, acaba que ela tem que mostrar mais, tem que se impor mais, dizer, não, eu quero, é assim e tal. Enquanto que para o homem não tem, eu acredito, né, ao meu ver, não tem essa necessidade dele mostrar que sabe, de se impor no local, né? Principalmente em ambientes que tem mais homem, né? Então não tem necessidade. Mas a mulher, ela tem que, na parte mais de laboratório ali que eu pude perceber, ela tem que se impor mais, ela tem que mostrar que ela tinha que ir atrás, ela tem que correr atrás, dizer não, mas eu sei, eu quero isso. E só as meninas que iam realmente atrás, né, que ia lá e dizia não, eu quero, não, tá certo, essa minha reação, essa minha síntese, isso aqui, ó, é assim, professor que faz. Ela tem que insistir mais, enquanto os meninos não, sabe, entregavam seus relatórios, faziam, o professor dizia ok, para fazer, para pegar bolsa, então as meninas tinham que se impor mais, sabe, de realmente de estar tá mostrando que sabe, enquanto que os meninos, se eles só quisessem, olha, eu quero essa bolsa, ele tá certo. A menina ela tinha que fazer, né, mais alguma coisa, sei lá, mostrar algum relatório, pedir alguma atividade, alguma prova e tal. Mas eu É, acho que está diminuindo. é triste isso, né? Porque aí acaba envolvendo uma parte muito difícil, né? Que envolve a mentalidade daí da pessoa, né? Que ela fica, querendo ou não, as mulheres ficam meio para baixo nesse sentido, né? De que, nossa, eu tenho que mostrar mesmo que eu
sou capaz, né? E é triste isso. Exato. Mas é ruim, mas eu acho que assim tá super mudando. Eu tô te falando também de onde eu vivi, né, do meu contexto na minha universidade, que tem bastante mulher da área dura mesmo, ali no laboratório, fazendo pesquisa, então pesquisando uma planta que é capaz de fazer não sei o quê, de ajudar em algum remédio, né? Então essa parte de fármacos, tudo. Eu vejo tem bastante mulher na minha lá na minha universidade que eu estudei. Então, eu só via que dentro da minha turma era mais a gente tinha mais essa necessidade. Eu não, né? Porque como eu não segui para esse caminho, mas entre os professores existia mais essa preferência, a preferência de pegar homem no lugar de mulher para fazer parte dos seus projetos. Era o que eu percebi, essa preferência, mas isso foi mudando, sabe, com o tempo. E está melhorando. Tá melhorando mesmo. Professora, eu queria saber se você já fez, né, ou faz parte de algum trabalho, de algum grupo de pesquisa voltados para mulheres, ou grupo misto também. Queria saber se você faz parte de grupos assim. Não, eu faço parte do grupo de pesquisa normal, mas não é composto só por mulher. E como eu te disse, é o grupo dentro da área de ensino, né, de educação. Faço parte do grupo de pesquisa sobre a abordagem de ensino e de aprendizagem por resolução de problemas. Também aqui na UFE, que é uma das temáticas que eu trabalho na minha tese, né, na minha tese e na minha dissertação. E o grupo ele é formado de homens e mulheres, não só por mulher. Você praticamente acho que já possível, né? Bolsa de pesquisa, o CNPq, CAPES, aí o PIBID, né? Que não fala PIBID, né? Fala, não, Fala PIBID? Não, PIBID é que a gente tem PIBID e tem PIBIC. PIBID, é isso. Aí o de vocês, o que você está fazendo, e na universidade tem. Então, o PIBID é só para a licença, e aí é a bolsa de. Mas quem estava na licença veio fazer o PIBIC, que estava comigo e que fazia. E eu fiz o PIBID, né? Eu não participei do PIBIC. E aí seria justamente mais assim, do laboratório, né? Mais específico. Acabei não participando, porque eu conseguia do PIBIC primeiro. Se eu tivesse talvez conseguido primeiro ingressado mais nessa área, realmente da área química. Como eu conseguia do PIBID, que é a da parte de docência, aí eu fui para o ramo de ensino da educação. Queria saber também se você orienta alunos, se você está orientando. Então, não tenho projetos de pesquisa, né, que estão muitos. Eu fiz parte de um projeto de pesquisa durante o meu mestrado, com aí que tinha a minha orientadora, né, que é a do meu mestrado e do doutorado. Mas hoje eu não tenho. Eu não oriento alunos, mas infelizmente é porque eu acredito que se eu ficasse mais tempo no IF, por exemplo, durante os 2 anos, que geralmente é o contrato substituto, talvez desse para desenvolver algum projeto, sabe? Mas como o tempo foi muito curto, acabou não dando para fazer. E aí, atualmente, não, mas infelizmente, mas é algo que eu quero, que eu pretendo. Se Deus quiser, tá aí orientando tanto projetos, pode ser de projetos de PIBIC, né, de alunos de ensino médio, quanto também de superior, voltado aí para a área de pesquisa mesmo, né, de metodologias de ensino. Então, ou um ou outro, mas eu pretendo, sim, ter projetos, né, desenvolver projetos e tentar ganhar bolsas para esse projeto, para ajudar os alunos, assim como eu fui ajudada por esses projetos. Professora, eu queria saber qual é a representação que você tem dos cientistas, né?
Como assim, representação? Assim, o que Como eles cientista. são, Uma representação para você. o que eles representam. Eu acredito que, gente, se não fosse esse povo, o que seria da gente em termos de saúde, e não só de saúde, de tecnologia, de tudo. Então, a ciência ela está presente assim de todas as formas, né, na nossa vida. Então, se não fosse os cientistas e as cientistas, se não fosse Marie Curie que descobrisse essa questão do lado da radioatividade, como é que a gente ia estar fazendo hoje as questões de raio-x? A Sim. pessoa ia lá descobrir que estava com a perna quebrada, aonde está quebrada? Porque antes de ter descoberto essa parte do raio-x, da radioatividade, desses átomos, as pessoas que iam para a guerra, elas iam para a guerra e quando voltavam para o hospital, então tinha uma perna quebrada, então elas amputavam e amputava qualquer parte, porque não sabia onde foi quebrado e como poderia, né, resolver. Então, será, quebrava, era o tornozelo que era quebrado, e aí, por não saber que era ali no tornozelo, quebrava a perna toda. Então, amputava, né? Então, com raio-x, pôde-se ver, né, aonde era que estava ali que foi quebrado ou não, e ver se tinha salvação, se conseguia consertar. Então, só foi ali no tornozelo. Então, não precisa amputar a perna toda, vamos só amputar, né, caso realmente não tenha jeito de regenerar esse osso. Então, foi a descoberta dos cientistas, essa questão também da vacina, hoje que a gente tem o Covid, e se não fosse esse povo, o que é que seria aí da gente, né? O que seria da população em geral. Então, não só para essa parte da Uhum. saúde, da ciência, mas em tudo, né? Eu digo também da minha área da educação. Então, se não fossem os pesquisadores que fazem ciência dentro da área de ensino também, porque a área de educação é uma ciência, né? Então, se não fosse esse pessoal que fez pesquisa de dizer como é que o aluno aprende, como é que o aluno ele consegue, ele aprende melhor de que forma, como é que ele consegue compreender, como é que uma criança ela se desenvolve, como é que uma pessoa ela se Sim. desenvolve. Então, se não fossem essas pessoas precursoras que são cientistas e que se não fosse essa continuidade, né, da pesquisa, né, de outros cientistas, dentro de qualquer que seja a área, a gente não teria um desenvolvimento das coisas, a gente ficaria estagnado, né, que seja dentro da área da saúde, da área das exatas, da sociologia, dentro das áreas humanas. Então, eu digo que eu acredito que, para mim, os cientistas são eles que comandam, assim, são responsáveis por Uhum. muitas coisas que a gente tem hoje, são por conta deles, e que se não fosse eles, a gente viveria e algumas coisas seriam um caos, assim, que a gente não conseguiria compreender como é que funciona. É até bonito de ver, porque, nossa, você realmente ama, parece, dá para ver isso, o quanto você ama a ciência, professora. Eu gosto, depois que comecei a estudar ciência, depois que eu comecei a entender que ciência, porque eu também tinha na minha cabeça que ciência era só ciência, vinha além das exatas, ciência vinha na minha cabeça. Biologia, física e química. Aí depois que eu comecei a estudar ciência, Uhum. é muito além, né? Então, a ciência, essa parte, a tecnologia, ela é uma ciência, então Sim. temos o celular aqui que a gente está conversando, então isso foi pessoas que foram desenvolvendo essas coisas, né? São cientistas, são pesquisadores, né? Pesquisadores fazendo pesquisa e desenvolveram essas coisas. Então, dentro da humanas, em todas as áreas a gente tem ciência, né? E aí a ciência Uhum. exatas vai para ciências humanas, ciências da, da educação. Então a ciência ela é tudo, né? Esse conjunto de estudos sobre algo. Então a ciência, quando eu comecei a compreender ciência como um todo, as coisas fizeram um pouco mais de sentido para mim e o quanto e fez eu compreender também o quanto é importante o papel dos pesquisadores, né? Porque a Sim. ciência se faz com a pesquisa, então
para a gente fazer ciência é necessário ter esse processo de pesquisa, a gente tem um problema que tentou se resolver, viu ali o que era aquilo, tentou responder aquele problema, e a partir disso a ciência ela começou a ser construída, né, a ser formada. Então, é interessante. Não entendi, Pro. Cortou. Eu disse, a ciência ela é interessante, né? É importante Uhum. dar valor à pesquisa, dar valor à ciência como um todo. É importante valorizar a pesquisa, porque sem as Sim. pesquisas, a gente não teria, se não tivesse um investimento de pesquisa nessa questão da radioatividade, por exemplo. É um exemplo mais comum de mulher dentro da ciência que a gente tem, que é Marie Curie. Então, se não tivesse o investimento que teve na ciência, que já foi muito difícil, eu não sei se até uma dica também para quem quiser assistir o filme, né, dela que lançou, Sim. acho que faz uns 3 meses ou 4 meses, lançou o Foi em filme. fevereiro. É. Foi, o filme dela é muito legal. Então mostra realmente assim o quanto era difícil para a mulher. Então tanto é que ela usa o sobrenome, não é o dela, né, é o do marido. Uhum. Foi o marido que teve que ganhou o prêmio, ela ganhou, mas foi o marido que foi lá ter que ir Sim. lá e discutir o prêmio. Mas o marido dela também foi legal porque ele deu crédito para ela. Ele disse: não, foi ela. Eu estou aqui falando porque ela não pode estar porque é mulher, mas quem fez foi ela, não fui eu. Então é bem legal o filme, é bem interessante. Então, se não fosse esse investimento que ela foi atrás, ela pediu essa questão de investir naquela pesquisa, naquilo que ela estava fazendo no laboratório. Se não fosse esse investimento que teve, essa insistência dela, na verdade, Sim. o pessoal também não queria investir, não teria, a gente não teria, né, essas coisas que a gente teve hoje de benefício, de descoberta e de saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né, porque a questão da radioatividade é muito perigosa, então houve estudos em cima desse processo da radioatividade. Então, graças a ela. Porque talvez se não a gente não tivesse esse conhecimento, a gente está aí tocando nas coisas da radioatividade e morrendo, né? Então, enfim. Por isso a importância da pesquisa. Ô, professora, levando para um lado dessa pesquisa, eu queria saber da senhora, você acha que por conta de não ter muito investimento, né? Infelizmente, no Brasil não temos muito investimento na bolsa, de bolsas de pesquisa. Queria saber se, para a senhora, isso acaba não incentivando, né? Principalmente as mulheres a querer seguir essa área. Isso acaba. Com certeza, porque às vezes se eu digo até para homem, hoje Uhum, sim. estão falando já agora, já não é mais questão de gênero realmente, aí vem do investimento, né, da questão realmente da parte governamental em pesquisa. Então, se uma pessoa tem um projeto, né, o projeto iria ajudar a descobrir algo, a desenvolver ou a melhorar alguma coisa, e se não tem um investimento para que o pesquisador consiga fazer isso, ele, enfim, ele não vai conseguir fazer, né, porque é necessário. E as bolsas vêm das universidades, elas também, quando um professor submete um projeto de pesquisa, então dependendo a qual que seja esqueci o nome, que é, eu não sei se, não é plataforma não, é a agência de fomento, né, então a gente tem CAPES, tem, eu ia dizer FACEP, mas a FACEP é só daqui de Pernambuco, então tem a CAPES e tem a CNPq, e tem mais, acho que de São Paulo tem aí a FAPESP, algo assim, então, estadual, né, então, essas agências, quando o professor submete esse seu projeto, ele pede bolsas, né, pede financiamento, então consegue também ajudar aqueles jovens iniciantes ali na ciência. Então, ajuda a pessoas ingressarem, que querem ingressar e que às vezes também necessitam. Então, pessoas que querem se dedicar à pesquisa, né, querem realizar algum processo, e essa bolsa vai lhe ajudar até financeiramente esse jovem a realmente se dedicar à sua pesquisa sem precisar trabalhar. Então, acaba que tem uma ajuda financeira, mesmo que não seja grande, né? Porque realmente as bolsas, elas de docência e iniciação científica,
Eu acredito que elas têm um padrão X, mas eu não sei se muda de valor em relação a ensino médio e a ensino superior. Mas é um valor que não é muito alto, é um valor pequeno, mas que esse valor poderia ser maior, então é um valor Sim, que está estagnado há muito tempo, desde que eu entrei na universidade em 2000, na graduação, né, em 2009. Então, acho que eu comecei a fazer parte de bolsa 2009, acho que 2011. Então, desde 2011 que o valor é o mesmo, então são 10 anos depois, e o valor continua o mesmo dessas bolsas. E o que a gente está com a história agora, né, com essa dificuldade, é as universidades têm a retirada aí, né, de alguns. sim. E que isso vai. De onde ele vai tirar primeiro, a universidade é tirar ali do investimento que tem dessas bolsas, né, para as pessoas. Então, isso é muito. É muito triste, né? Você vê que é como se não tem realmente a valorização da pesquisa, né? E que ela é super importante em todos os sentidos, tanto no resultado que aquela pesquisa ela vai gerar, quanto no resultado de desenvolver jovens cientistas, né? E desenvolver pesquisadores que vão estar ali imersos dentro daquela pesquisa, então vão se engajar, vão estar mais engajados ali dentro daquele ambiente de estudo. E isso vai ajudar no seu desenvolvimento, né? Na sua construção pessoal e também construção profissional. Então, vai ajudar também a saber o que ele quer, o que ele não quer, se ele quer realmente seguir essa área. Quer, vai ajudar financeiramente, porque é um jovem, sei lá, uma pessoa que quer estudar, que gosta de estudar, que gosta da área de pesquisa, e que às vezes não conseguiria fazer parte, porque teria que. Uhum. Então, a bolsa acaba dando uma ajuda nesse sentido, né? A pessoa se manter e realmente a focar ali nessa parte da pesquisa. E Sim, para que a gente tenha dias melhores aí e, enfim, que as próximos políticos e governos venham aí com esse olhar para a pesquisa, né? Que isso não seja deixado de lado e que realmente continue o investimento nessa área. Estamos num defender. momento, espero que dias melhores venham para essa área. Professora, a gente falou, né, no começo, que quando você estava no ensino superior, né, você via muito dessa parte de professores, às vezes, aceitarem mais homens, né, em bolsas do que as mulheres. Aí eu queria saber de você sobre o que você pensa sobre isso, né? Assim, você acha que ainda. Você falou que às vezes não é ainda, né? Não continua esse jeito, mas você acha que ainda pode presenciar isso? Tal, talvez, acredito que sim, mas não duvido. Não duvido que possa continuar, porque a gente tem meios muito machistas. Isso, Sim. infelizmente, é algo que vai ficar, uma pessoa ou outra, um homem ou outro, vai ter essa mente. Porque, pelo menos na universidade que eu estudei, então lá na rural, a parte dura de química ela era composta muito por homens. Uhum. Então, uma professora mulher ali dentro da pesquisa, tinham poucas, dentro do conjunto de professores da área dura ali de laboratório da química. Então, a grande maioria era homens. Então, no processo de bolsa, era um professor realmente que submetia Uhum. o projeto, e aí ganhava algumas bolsas, e aí ele escolhia quem ele quisesse para a bolsa, sabe? Então, nas vezes que eu pude presenciar alguma coisa, eles priorizavam os homens, né? Mas aí eles começaram. Eu também não sei como é que funcionou essa parte, mas eu também vi que acabou tendo um processo seletivo. E aí isso já não ficaria a cargo de ser, né, de homens ou de mulher. E não só essa questão de homem e de mulher, mas também de preferência por pessoas, quer seja homem ou quer seja mulher. Então, aquela pessoa que é mais próxima a mim, mas às vezes ela até nem merecia tanto, é por ser meu filho, é por ser meu sobrinho, meu alguma coisa, então eu vou colocar nesse projeto. Então, acabou tendo um processo seletivo
para participar dessa bolsa. E aí isso acaba, né, já tirando aí essa preferência, quer seja por homem, por mulher, por tio, por cachorro, sobrinho, nada. Aí vai realmente pelo mérito da... E como eu não estou mais dentro, né, nessa área, e com essa pandemia que eu não estou mais frequentando a universidade, porque eu continuo, eu estou fazendo já terminei o meu mestrado, e estou fazendo meu doutorado na mesma universidade que eu fiz a minha graduação. Então, eu estava sempre por lá, né? Eu conhecia os professores também, eu estava lá dentro do departamento de Química. Mas com essa pandemia, eu nunca, né? Então, já faz 2 anos, até um pouco mais, porque já tenho terminado minhas disciplinas do doutorado, tem uns 2 anos e meio que eu não piso na universidade. E aí, essa parte, eu não sei como que tá nessa questão de seleção de bolsas de PIBIC e de PIBID. Mas na minha época era basicamente isso que acontecia. Isso eram as pessoas que me relatavam, sabe? Próximas a mim que queriam realmente a parte de laboratório. Eu, como fui para outra área, eu não me interessei muito, então não fui, não me engajei e eu não tive dificuldade com isso. Porque na minha área, na parte da área de educação, da parte da área de ensino, tem mais mulher do que homem, porque aí já fica o contrário, né? Não, porque quem vai fazer a parte do laboratório de ciência da área dura são os homens. Então, essa parte de estar estudando de como ocorre a aprendizagem, como se dá o processo de ensino, isso fica para a mulher. Então, dentro do próprio curso, havia essa divergência, sabe? Dessas duas áreas, da área de ensino e da área dura da química. Tinha bastante briga em relação a isso dentro do departamento de química. E aí acabava que, dentro dessa área de ensino, realmente as mulheres, elas prevalecem. Sim. Os homens. Eu também percebo isso. Professora, apesar, né, de você ainda querer fazer perfumes, você se considera uma profissional realizada? Sim, sim, sim. Eu acho uma coisa que foi muito legal também, esse contrato com o IF, ele me ajudou bastante. Eu já tinha certeza do que eu queria trabalhar com essa área, porque eu também estava na dúvida. Eu fiz, poxa, e agora? Será que eu poderia fazer uma especialização, fazer algum curso para essa área realmente de perfumista, de criação de essências, essas coisas, e deixar de lado a área da docência, né? Da docência mesmo. Aí eu fiz, e agora? Aí eu fiz o concurso para o IEF, né? Aí passei, e a minha pena que eu queria era ter tido, assim, a experiência presencial, né? Que eu não pude ter, para desenvolver algumas coisas das quais eu vim estudando, né? Na área de ensino. Mas com o remoto acabou que não, algumas coisas não deu para realizar, tanto enfim, porque realmente é difícil a gente estar remotamente. Então, algumas atividades, digamos, de experimento, assim, atividades investigativas que seriam mais legais presenciais do que remotamente, porque também tem o cansaço dos alunos, dos professores, alunos que estão trabalhando e que acabam assistindo a aula depois. Então, quando é uma aula ao vivo, na síncrona, a gente não consegue fazer muitas atividades. Aí, enfim. Então, esse, ter estado, né? Ainda estou já fora no IE, isso fez eu ter mais certeza ainda. Então, eu também peguei disciplinas no ensino superior, dando essa aula, né, sobre metodologia da pesquisa científica, né? Então, como é que a gente faz uma pesquisa científica? Então, isso também me reforçou ainda mais essa ideia do que eu queria fazer, sabe? Eu fiz, então, eu realmente estou na área que eu gosto, na área que eu quero, eu pretendo seguir isso mesmo, vou buscar outros concursos, buscar outras universidades, outras escolas dentro dessa área. E aí, a minha ideia do perfume é realmente virar um hobby. Se eu conseguir ganhar dinheiro com ela, vai ser bom também, mas Sim. vai ficar assim, como um hobby, sabe? Não é dele que não é disso que eu viver.
vai ser um hobby. Eu vou seguir essa parte acadêmica mesmo, essa parte da docência, e a minha ideia do perfume, né, fica aí para um hobby. Espero que eu consiga fazer em breve aí. Professora, você já pensou em ter alguma experiência acadêmica fora do Brasil? Não sei se você teve. Não, não tive, mas eu já pensei. E não tive por conta realmente do meu inglês. E Uhum, ficou péssimo em inglês, então teve aquela época do Ciência Sem Fronteira, né? uhum, E muitas pessoas conseguiram ir para. E aí tinha dois agravantes que eu não consegui ir. O Ciência Sem Fronteira, quando foi criado, ele tinha uma porcentagem do curso que você teria que ter concluído. E eu já estava quase no limite. E, e aí por isso que eu não consegui ir. Já estava faltando um pouquinho. Tinha que ter. Eu tinha a mais do que era permitível, porque eu já estava quase no finalzinho do meu curso. uhum. Aí quando o que dava para eu ir era só tinha vaga disponibilizada para, acho que era Inglaterra, era algo assim, que porque tinha pensado, eu fiz, não, eu quero fazer, então eu vou para Portugal, porque pelo menos tá o português, é um pouco diferente, mas eu consigo ali, né, tentar dizer, mas quando foi para outra, se fosse para outro país, não teria como. E aí aí não deu, não fui, e aí tinha pensado também agora no meu mestrado não, porque é difícil, mestrado é só 2 anos, mas tinha pensado agora no doutorado também, de realizar uma parte dessa minha pesquisa, onde parte da minha pesquisa de doutorado hoje, onde alguns pesquisadores criaram essa metodologia, né, que seria lá em Portugal ou na Espanha. E aí eu tinha conversado com minha orientadora, também havia essa possibilidade, claro que haja bolsa, né, então tem que ter a questão de abrir mais editais para bolsa de mestrado e doutorado e de graduação também, né, que possam os estudantes realizarem seus estudos fora do país. Então, acredito também que precisa também mais de investimentos nessa parte. Quem sabe o pós-doc, lá que o pós-doutorado eu consiga fazer fora. Mas eu também só vou se tiver a ajuda financeira, né, aí da instituição, né, da universidade. Porque é um gasto, né? Ah, Enorme um gasto. não tem condições, assim, você viver com sua bolsa daqui, que você ganha de bolsa de mestrado ou de doutorado, você não dá lá, né? Então, realmente ter, precisa ter bolsa, precisa ter um auxílio, né, financeiro mesmo, senão você não consegue, não. Eu acho que é uma oportunidade incrível também, né? Com Fazer certeza. aqui e fora. E o seu currículo, assim, é excelente. Eu fico com pena nossa, eu fico triste, né, comigo mesma, porque eu acho que o inglês, isso acaba me limitando muito. Que se eu, e aí vai realmente da minha parte, né? Eu também tenho que procurar essa parte mesmo e investir no inglês, na fala. Eu consigo até ler ainda dá, mas eu precisava me comunicar, né? E me conseguir comunicar em inglês, aí, assim, para mim não dá. Então eu preciso investir em mim, essa parte. E aí é também um plano futuro para o pós-doc, quem sabe, enfim, abrir uma bolsa de pós-doutorado para fazer fora, aí eu vou, né? Se eu vou investir no meu inglês também para conseguir fazer esse pós-doc fora. Mas eu tenho muita vontade. Eu acho que assim, o seu currículo ganha um extra ali muito, muito, É, muito bom. Ver que você fez uma parte de uma pesquisa, uma parte da sua vida acadêmica profissional é muito importante. sim. Professora, como a gente tava falando, né? Você citou sobre a Marie Curie, né? Que se não fosse a persistência dela, talvez a gente não teria encontrado, né? O que ela conseguiu encontrar. E aí eu queria fazer um gancho sobre isso. Se você acha que a ciência ela poderia progredir sem maior participação das mulheres? Não, não, não. Eu também acredito assim que nem
nem só de mulher, mas também de homem, né? Nesse, assim, claro que se, digamos que hoje, das pesquisas, pessoas que estão fazendo pesquisa, se for, digamos que ao todo, no Brasil todo, tem pessoas que estão fazendo pesquisa, sei lá, para qualquer que seja, e que a minoria é mulher, tipo, não importa, sabe? Tem que, a pesquisa ela tem que ser aceita, quer seja por homem ou quer seja por mulher. Então, se, se a pesquisa está sendo feita por mulher, então ela tem que ser aceita, não tem como ela não ser aceita porque está sendo feita por uma mulher. Então, tem que começar. Eu acho, né, que isso não está sendo nenhum empecilho, claro, desde que o superior, um exemplo da pesquisa, vá que seja realmente um homem machista e que ele não queira dar os créditos para a mulher, queira ficar com crédito para ele, porque ele acha, enfim, alguma coisa, não sei. Mas a ciência ela não vai progredir se as mulheres forem excluídas. Eu acho, acredito que eu não sei, também não posso afirmar que boas partes dos pesquisadores hoje, né, sejam mulheres. Eu também não tenho uma pesquisa, não posso te afirmar isso. Uhum. Eu acredito que as mulheres estão participando, assim, a da vacina que eu vi, que fizeram Barbie, foi uma mulher, eu vi no jornal, então foi ela que foi a precursora de algo da vacina do Covid. Então, vê, se não fosse essa mulher, né, então, não tem, para mim, não tem essa coisa de, não, vamos excluir mulher, pelo amor de Deus. Né? Tem que. E é também de não ser homem, né? A gente tem que aceitar a pesquisa. E se essa pesquisa vem de mulher, ela tem que ser aceita, né? Não é porque ela vai ser uma pesquisa vinda da mulher e ela não vai ser aceita, como era antigamente, né? Acho que era assim, realmente foi assim como aconteceu com Marie Curie. A pesquisa foi dela, mas quem levou, quem levou o crédito foi o marido. Mas o marido, quando foi fazer o agradecimento, ele também deu crédito a ela. E ela ficou bem afetada. Sim. Ficou arrecadíssima. Ela, mas, sei lá, o pessoal dali da cúpula que fazia essas premiações, eles não aceitavam que tivesse uma mulher lá fazendo discurso e ganhando prêmio. O professor é incrível também, né? Que quando publicam pesquisa e falam que é mulher, chama muita atenção, né? Das pessoas. As pessoas ficam, nossa, não sei se você percebe isso. Sim, a pessoa fala, oh, foi uma mulher, mulher não pode, e, gente, mulher não pode fazer pesquisa, mulher não pode ser tão inteligente quanto um homem. Então, tem sim, tem isso. Foi uma mulher. Quem criou, que descobriu essas coisas de radioatividade foi uma mulher. Que fez o negócio da vacina foi uma mulher. Que eu acho que até acaba aqui na cabeça da gente, sem querer, vem na cabeça, quem fez o negócio da vacina, quando a gente pensa em um cientista, a gente pensa em um homem. Quando a gente pensa em cientista, de pessoa fazendo pesquisa de laboratório de ciência, a gente vem na cabeça como um homem, sabe? E é algo que vem construindo na sociedade. E isso tem pesquisas dentro da área de ensino de química, a gente tem pesquisas que fizeram relatos com estudantes do ensino médio, que quando sobre essa história da ciência, né, como é que a ciência ela surgiu, o que é que os alunos pensam quando vem na cabeça deles os cientistas, como que para eles é um cientista. E aí na maioria dessa pesquisa, na maioria das respostas dos estudantes, não lembro o percentual de quanto foi, mas era, sei lá, acho que foi bem mais de 70% de quem fez a pesquisa, eles diziam que era homem, que na cabeça dele tinha um homem, né, que vem de fazer pesquisa. E aí isso é algo que precisa ser desconstruído já ali desde pequeno, né, dentro do fundamental mesmo. A gente já está trabalhando, então inserir essa história de Marie Curie, por exemplo, então começar a ter elas nos livros didáticos que ela não é muito presente. Então isso vai começar a desconstruir a cabeça da criança, né? Então, tanto no ensino fundamental, no médio,
ter esse processo para que quando a gente pensar e falar de ciência, a gente lembre não só de homem, mas lembre de uma mulher também, né? E não Sim, lembrar. Então, esse é um processo que a gente precisa mudar na sociedade e vai mudando aos poucos. E aí também cabe nessa questão da parte de ensino dos professores, da gente estar trabalhando essa parte da história da ciência, né? E tirar esse conceito, essa ideia de que a ciência é feita apenas por homens. até porque acho que no ensino médio, né? Cita muito homem, 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 ai, cientista, cientista, e pouca mulher. Você consegue ver que é só a Marie quando eles citam. Mas assim, mas realmente, na época, só tinha, foi ela, né? É, Na época, né, pensando assim, há muito tempo atrás, de outras mulheres. E aí eu acredito que isso está vindo com mais força hoje. E até talvez tivesse, mas a mulher talvez antigamente não tivesse tanta persistência como Marie Curie teve. é, E dela colocar a cara a tapa, dizer ela que é meu nome, eu quero que venha meu nome, porque fui eu que fiz, não foi ele, é meu marido, porque fui eu, não foi ele. Então, acho que também tinha muitas mulheres na ciência, mas poucas tinham essa voz e a força, né, para ter continuado. sim, E aí hoje acho que a gente também tem que trazer aí os exemplos do nosso dia a dia nesse contexto. Então, a gente a mulher, a questão da vacina. Então, a gente está trazendo essas informações para dentro da sala de aula, ali do ensino fundamental, para essas pessoas. Porque eu acredito que realmente, de antigamente, posso estar errado, deve ter tido outra mulher, mas eu não me recordo de uma mulher tão forte. Tanto é que tem a foto, quando passa, ela é a única mulher que tem. Então, tem é, Einstein, tem de vários cientistas, dos outros, só tem ela de mulher. Então, naquela época, de prêmio Nobel, né, que ganhou, de prêmio Nobel. só foi ela. E aí, acho que realmente, historicamente, a gente não tem outra pessoa. Sim. E É, não, agora, não sei se você lembra das três. Aquele filme Estrelas Além do Tempo, que tem uma matemática lá da NASA, não sei se você conhece esse filme. não conheço. É uma história baseada em relatos reais. Então, assim, e é muito difícil também falarem sobre elas. E são três mulheres negras, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante. Também, né? Ainda tem mulher, mulher negra. A gente ainda tem essas bagagens a carregar, né? Ser mulher, ser pobre, realmente tão Difícil. difícil. Mulher, enfim, tá melhorando, tá melhorando. Tá. Professora, eu queria saber como foi, e como tá sendo, né? Conciliar sua vida pessoal, família e o trabalho. Tá, assim, por enquanto tá tranquilo, porque como eu não tenho filhos ainda, então eu tô conseguindo. Tá tranquilo, não tenho nenhum empecilho no momento. Eu também não sou casada ainda. Eu sou noiva, tudo. A gente pretende casar próximo ano, se Deus quiser. Mas, então, como eu não tenho filho, não tenho essa dependência, e querendo ou não, eu vou terminar meu doutorado já antes de ter filho. Então, essa parte mais pesada, eu acredito que eu consegui fazer antes de construir a minha família. Então, isso acaba me ajuda, né? Então, futuramente eu vou ficar, né, realmente fazendo trabalho, também vou fazer a parte de pesquisa, porque professor, ele também tem que ser pesquisador, ele tem que ser um professor Uhum. pesquisador, pesquisar a sua própria prática e outras práticas também. Então, mas não vai ser tão pesado quanto eu estar trabalhando e estar fazendo um doutorado ou um mestrado, por exemplo, com família, sabe? Com filhos para cuidar, né? Para administrar, assim, algo, de ter que ajudar algo em casa, de pai ou mãe, então eu também não tenho esse problema. Então, nessa parte, não tenho nada a reclamar, tá tudo tranquilo, consegui administrar bem. Então, pode continuar, desculpa. Não, porque por enquanto é só eu, né? Eu não tenho filho, Aham. não tenho nenhuma dependência, eu não tenho ninguém que dependa de mim, assim, sabe? Todos os dias que necessite de mim, de atenção, de algo todos os dias. Então, essa parte tá tranquilo.
Então a senhora não precisou recusar nenhum cargo ou alguma oportunidade de trabalho, né? Por conta de É, dificuldades em conciliar a família. exato. Então, por enquanto não. Aí, quando eu casar, Uhum. aí é que vai ver, porque vai aparecer os concursos para fazer. É. Eu tô em Recife, então estou construindo minha vida em Recife. E aí, meu noivo, ele trabalha em Recife, né? Então, e aí abre concurso no Piauí, abre em São Paulo, no Mato Grosso, lá no Acre, lá longe, e aí é quando eu realmente vou ter que pensar como é que eu vou fazer isso, né? Espero abrir aqui em Recife, que tá difícil, Uhum. um concurso, ou eu vou realmente passar lá no Acre. E aí, se eu passar lá no Acre, como é que eu vou fazer? Uma família É. que eu já construí, estou iniciando, né? Estou começando a construir aqui. Querendo ou não, ele vai se mudar para lá, ou eu não vou, enfim, isso realmente são questões que eu sei que vão ocorrer, sabe? Uhum. Daqui a um ano. Aí, por enquanto, eu não tive que recusar, mas eu acredito que eu terei que fazer essa ponderação, sabe? De ver qual o mais viável, né? De sentar e conversar, né? Com meu futuro esposo, a Uhum. gente conversar e dizer, e aí, você vai comigo, não vai? Faça a prova, se eu passar, a gente vê. Geralmente acontece isso, eu vou fazer a prova. Se eu passar, a gente discute depois e vê como é que faz. Mas eu acho que essas questões irão vir, sim, futuramente. Professora, aconteceu de algum tipo de um conflito até com seu companheiro ou sua família, pela senhora se dedicar muito ao seu trabalho? Teve. Não, da minha família não. Da minha família, zero. Mas da parte de relacionamento, algumas vezes sim, porque não com esse meu Uhum. relacionamento, mas no meu primeiro relacionamento, quando eu estava no meu mestrado, então tinha. Enfim, eu estava no mestrado, eu estava com minhas coisas da pesquisa para fazer, então eu tive que realmente de abdicar de Uhum. dias de sair com com meu companheiro, né, na época. Então eu fiz, ó, não vou porque eu tenho que terminar os meus estudos, eu tenho que terminar isso aqui, eu tenho prazo para entregar, eu tenho que fazer essa análise. Então, realmente teve conflito, sim, nesse sentido. Nesse agora, por enquanto, não está tendo, porque eu com o trabalho nem tanto, mas assim, com a parte da pesquisa é muito pesada, então o doutorado. Como o doutorado é mais tempo, são 4 anos, eu consegui, sabe, administrar melhor. Então, por enquanto, não apareceu conflito, mas eu ainda não concluí o doutorado. Então, acho que a parte pesada ainda da análise dos dados, elas vão vir no final desse ano, aí eu não sei se a gente vai ter esse conflito, porque acaba que eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir dar atenção, porque eu preciso trabalhar também, trabalhar, fazer meu doutorado, então fica, né, complicado. Mas assim, a gente tem que administrar. Se você souber Sim. administrar as coisas, você organizar o seu dia direitinho. Então, na segunda você vai produzir tantas horas. Então, você vai. Se você conseguir organizar seu tempo, você consegue, né, dar atenção para todo mundo, para sua pesquisa, para o seu trabalho, para o seu namorado, para sua família, para todo mundo. É Eu tenho conseguir separar, né? se Estudo separar. é estudo e hora de descanso é hora de descanso. É. O Lazer. que eu não fiz durante meu mestrado? Não tinha hora de descanso, era só hora de estudo. Mas eu não quero isso mais, não. Vou ter que organizar É. agora o doutorado. Professora, eu queria saber se você percebe a existência de brincadeiras sexistas no ambiente de trabalho, entre colegas ou até alunos, né? Então, eu não, como eu te falei, eu não presenciei, não. Nem Nem, entre os alunos. não que eu me recorde. Não que eu Uhum. me recorde ou que eu tenha presenciado. Talvez E, até possa ser que tenha tido, mas eu não me recordo. e qual seria, assim, sua reação caso presenciasse algo do tipo? Ai, não sei. Não sei, porque às vezes as coisas acontecem
é muito difícil, né, a pessoa ser, né, menosprezada, Sim. algo do tipo por ser, né, mulher, assim, eu acho muito triste. Então eu não sei qual seria a minha reação, se seria de realmente de tentar dar uma resposta ali na hora, né, e dizer que tá errado, que, ó, não é assim, veja por esse lado. Talvez fosse essa a minha reação, ou seria de me calar, sabe? E de não confrontar. Porque aquilo me doeu, então eu não consegui ter uma reação na hora. Mas aí talvez eu pensaria, né? E depois, se fosse questão de sala de aula, né? Durante os alunos, eu chegaria e conversaria depois, né? A gente iria conversar e explicar todo esse processo. Talvez com mais calma, sem ser no calor da emoção, eu conseguisse refletir melhor para no outro dia ter uma conversa, né? No geral, com os alunos. Acredito que eu iria fazer isso, caso eu não conseguisse responder algo de imediato, e se eu visse que fosse para responder algo de imediato de forma muito, né, dura, assim, eu ia preferir me calar, refletir e depois realmente conversar calmamente e dizer que, assim, né, homem e mulher, eles têm o mesmo direito, né, são seres humanos iguais. Sim. Então, tem o mesmo, não é porque é mulher que tem que receber menos, que não é porque o homem sabe mais que mulher, não é porque mulher deveria ser dona de casa, mulher que tem que saber cozinhar. Então, essas coisas estão mudando muito. E a mulher está com cada vez mais voz, espaço. Tem cada vez mais mulher que não sabe cozinhar. Eu não sei cozinhar. Eu não sei. E não faço questão de dizer, não sei, não vou cozinhar. A minha família foi construída e criada dessa forma, né? Em que mulher é que cozinha e o homem vai trabalhar. Então, a mulher vai fazer a tarefa de casa, vai cozinhar tudo. E apesar de minha família ter sido toda criada assim, eu não fui, né? Porque também, digo, eu nasci em uma outra geração. Já acredito que também, né? Os mais jovens também já vêm Sim. de outra geração. E aí cabe aos pais também estar construindo, né? Educando um novo pensamento sobre essas coisas entre mulher e homem. Fui aprender a cozinhar agora na quarentena. Não, e eu nem isso aprendi. Eu vivo de comida congelada. Assim, né? Mas mas assim, o básico eu sobrevivo, sabe? Mas vamos fazer um pancake, uma comida, sei não. Fazer um feijão, não sei. Agora, cuscuz eu sei. Cuscuz eu faço. Se eu não soubesse fazer cuscuz, aí tem limite. Mas o Mas cuscuz dá para entender, professora, porque você trabalha também, né? E você tá no doutorado, né? Então, assim, fica difícil para você também querer ter que cozinhar, né? Então, assim. não, pois é. Aí eu geralmente tento procurar coisas congeladas, prontas, que eu já deixo ali. Eu já vou pegar e vou comer e vou voltar a fazer minhas coisas. Porque querendo ou não também cozinhar demanda tempo, né? Arrumar a casa também, assim. Demanda Sim. tempo, então vou fazendo tudo devagar aos poucos, mas nada de que, porque eu sou mulher, então vou ter que deixar essa casa um brinco, vou ter que saber cozinhar, vou ter que saber passar, lavar e tudo. Pelo menos só o básico, né, professora? Não precisa. Exato, que pra gente sobreviver, né? Uhum. Mas Queria fazer a última pergunta da entrevista. Queria saber se você já sentiu preconceito ou discriminação por ser mulher. E por conta de estar na área da ciência, né? Você é basicamente não na área da ciência, né? não, mas como eu te disse, talvez se eu tivesse ido para a área dura, talvez eu tivesse sentido. Talvez se eu fosse do curso de física, uma menina, né, que era mais próxima. A gente não era muito próximo, mas como era todo mundo do ônibus, a gente ficava conversando sobre as histórias. Ela, por ser a única mulher do curso, então tinha mais relato assim dessa aversão de não querer pessoas fazer trabalho com ela por achar que ela não fosse capaz de desenvolver os trabalhos, sabe? Porque era menina, mulher. Eu não tive, eu não tive. Mas talvez se eu tivesse ido para a área adulta, talvez se eu tivesse sido no curso de física, eu tivesse, mas dentro do meu curso, não. Acho que até na engenharia, né, professora, também. Às vezes pode. Também. Também. Acho que provavelmente a engenharia mais
é algo também que está mudando bastante. As mulheres estão desenvolvendo trabalhos muito melhores até do que os homens. E isso eu falo por uma amiga minha, né, próxima, que ela é engenheira elétrica. Ela fez engenharia aqui na UFPE, e aí ela falando também que ela trabalha num ambiente que é só de homens, então é um pouquinho complicado para ela manter um pouquinho também assim, da autoridade, principalmente com pessoas mais velhas. Ela falou, né, pessoa mais velha, para receber ordem de uma pessoa mais nova, ainda mais sendo mulher, ela disse que é o mais difícil que tem algumas pessoas desse tipo. Receber ordem de uma pessoa mais nova e de uma mulher ainda. Então, ela, né, acaba falando um pouco dentro da engenharia, que a engenharia também é outro ambiente bastante masculino, mas que está mudando. Então, aí ela deveria, né, assim, na empresa dela, ela disse que paga bem, e que ela não tem relatos, não sabe que se um homem receberia mais que ela. Mas a gente sabe que também tem casos que mulheres fazem trabalho melhor até do que homem e não recebem o mesmo valor, né? E isso Sim. é triste, infelizmente. Professora, você gostaria de deixar alguma mensagem, né, para as mulheres que sonham em entrar no ensino superior e seguir na ciência e tecnologia? A mensagem foi o que eu acho que já disse desde o Aham. começo, né? Você tem que seguir seu objetivo, faça igual a Marie Curie. Não desista, porque assim, você vai encontrar, eu acredito que realmente está mudando essa questão de ter mais mulheres, de as mulheres serem mais aceitas dentro desse meio, mas vai aparecer uma pessoa ou outra ali que não vai ficar confortável de ter uma mulher presente ali naquele meio, né? Porque às vezes a maioria dos professores que fazem parte são professores homens, então, né, eu não quero uma menina, não quero uma mulher aqui. E aí a ideia é siga seu objetivo, siga seu foco. Se você quer, então você quer isso, você sabe que você merece, você sabe que sabe tanto quanto outra pessoa, você sabe que você tem o seu valor, você sabe o seu conhecimento, você sabe que é capaz e que pode, e que não é porque você vai ser, que é mulher, que você é menos capaz do que outra pessoa. Então é seguir seu objetivo, mesmo com os obstáculos que possam vir. Mas é seguir em frente. Então, vem um obstáculo, vai ter que chutar uma pedrinha, chuta outro. Porque tanto na vida, a gente vai passar por obstáculos, e qualquer que seja, né? Pode ser qualquer que seja, familiares, financeiros, essa questão de ser homem, de ser mulher. Então, sempre vai ter obstáculos, mas é a gente não fugir do nosso foco. É manter o foco e realmente não ligar para os comentários, por ser mulher ou não, e você fazer o seu trabalho, faça o seu melhor, faça o que você quer, o seu objetivo. Você sabe que você é capaz, você sabe que você sabe tão bem quanto outra pessoa, então é seguir o seu objetivo e não desistir por conta desses comentários. Acho que é o mais importante, de comentários que você possa vir a ouvir, né, por ser mulher. É não desistir e passar por cima disso. E mostrar que você é capaz de fazer as coisas tão bem quanto o homem. Exatamente. Professora, eu queria agradecer pela sua participação, né? Sei que foi um pouquinho difícil, né? Tentamos marcar, não dava certo. Eu tava. Enfim, eu fui na loja e eu deixei minha chave na loja. E aí o rapaz foi pegar e não tava, vou fazer pelo celular, mas eu tava sem a bateria, meu celular tava descarregando, não vai dar. Fiquei esperando na portaria do prédio, enfim, só veio chegar umas 2 horas depois, mas deu certo. A gente conseguiu fazer hoje, então, né, pelo menos conseguimos. Obrigada de verdade mesmo por ter participado do nosso projeto, né? O projeto Show de Física. E eu sei que essa entrevista ela pode motivar muitas garotas, né? Que ainda estão no ensino médio e até mesmo no ensino fundamental, né? E que sonham em seguir nessa carreira. E eu sei que a senhora é uma inspiração para todos nós. Gostei muito de saber da sua história, professora. Ainda bem que eu tive essa oportunidade, porque só faz eu querer me inspirar cada vez mais
E agradeço de verdade. Que bom, espero. Que bom, que bom. Fico feliz também, Lívia. Que bom. Espero que dê tudo certo para a senhora. Força aí no doutorado, né? Preciso, preciso. Quando acabar o meu contrato com o IF, eu vou dar uma carga pesada nesse doutorado. E eu já estou criando fôlego ali para terminar ele, mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, Pro. Obrigada de verdade, tá? Pela participação. Nada. Um cheiro. Um cheiro para a senhora também. Até breve, até nas aulas, até já já. Já já mesmo vai começar. É, tá certo, cheiro. Como é que faz aqui para sair? É só apertar para sair? É? É? Mas tu tem que Eita. gravar, não? Ou Peraí, encerrei. Vou encerrar a transmissão.